Olá a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos ao Meetcast. E hoje estamos aqui em Curitiba, um lugar muito especial, um lugar que a Mitsui tem uma presença muito ativa na área de seguros. E hoje com dois convidados, né? Três, na verdade, né? Que nunca participou, mas o principal aqui é o Fernando, da Nalevaico Corretora de Seguros. Fernando, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Espero que você curta o nosso bate-papo aqui hoje. Agradeço o convite aí, estamos aí para poder falar um pouquinho sobre seguro, um pouquinho sobre transporte aí e apresentar um pouquinho do nosso mercado. Maravilha. E também com o grande Guilherme Pisa, que é superintendente comercial da Regional Sul, da Mitsui, né? Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente também, ô Pisa. Valeu, Zeca. Obrigado aí pelo convite, o Ale também aí por ter feito decidido fazer o podcast aqui, o Meetcast aqui. Ao nosso convidado Fernando aí, nosso grande parceiro no seguro de transporte, também amigo, já há muitos anos aí trabalhando com a companhia, e vamos para o bate-papo aí falar um pouco de mercado, um pouco da companhia e um pouco da corretora Nalevaico também, né? Acho que é bem bacana para falar dessa construção junto aí que a gente fez das nossas carteiras de transporte. Maravilha. E também com o Ale Tanaka, que é do marketing, né, da Mitsui. Ale, presença ilustre aqui em Curitiba, você apareceu e estamos muito felizes de ter você aqui na mesa hoje. Zeca, obrigado. Na verdade, sempre participo, mas eu fico nos bastidores. Exatamente, né? Essa vez na mesa. Vocês me convenceram a participar desse bate-papo. É uma experiência nova, mas assim, o Meetcast aqui em Curitiba, a intenção é mostrar as diferenças de como os corretores encaram o seguro nas regiões do Brasil, né? Então, esse passeio que a gente está fazendo aqui vai trazer novas experiências para todo mundo. É importante, né? E mostrar também a pulverização que a Mitsui tem no Brasil, né? Então, a Mitsui atua no Brasil inteiro, né? E tem uma presença muito forte aqui no Sul Brasil, né, Pisa? Então, muito feliz que é o primeiro Meetcast fora de São Paulo, né? Isso também é muito bacana. Tô bem feliz aí que é aqui, com o nosso parceiro aqui também, com o João. Maravilha. Fernando, então, para começar de fato o nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouco da tua história, como é que você começou no mercado de seguros, de onde surgiu a ideia de montar a corretora e também focado no seguro transporte, né? Nesse seguro que é tão importante para o nosso Brasil. Então, eu queria que você contasse um pouco da tua experiência, contar um pouco da tua história, da tua vivência nesse mercado, né? E aquilo mais que você quiser contar para a gente também, fica à vontade. Legal, Zeca. Então vamos lá, um pouquinho sobre quem é o João Fernando, né? Eu tenho 25 anos de mercado de seguro, atuo no seguro de transporte já desde quando iniciei a operação. Então comecei como office boy, e dentro de algum período acabei assumindo uma parte de regulação de sinistros, fui para a pista, atendi sinistro na pista para entender como é que funciona. Iniciamos desde o processo de regulação, toda a mitigação do seguro, da parte de transporte, para entender e poder aí se tornar um profissional do mercado. Então eu passei por quatro corretoras de seguro, as 4 foram focadas em seguro de transporte, e nesse período fui adquirindo experiências, né? Então hoje eu tenho a Nalevaico Corretora há 10 anos já, então é uma corretora focada em seguros corporativos e atuando firmemente no seguro de transporte. Hoje 60% da minha carteira é transporte e os outros 40% divididos nos demais ramos aí para atender o cliente num todo, né? Temos uma experiência bem grande na parte de gerenciamento de risco também, onde a gente ajuda o cliente a mitigar o risco dele, a trazer toda a parte de experiência de segurança, tanto não só em roubo, que muita gente entende que gerenciamento de risco é parte só do roubo, não, mas tem gerenciamento de acidente, prevenção, enfim, tudo que ele precisa para fazer a segurança da carga e atender o cliente dele, né? Tanto o transportador como o embarcador, e ter a segurança dos seus embarques. Maravilha. E queria que você contasse um pouco como é que está o mercado hoje, né, em relação ao seguro transporte. A gente sabe que o Brasil tem uma diversidade aí de modais, né? Então, eu queria que você contasse um pouco qual que é a tua especialização lá na corretora, se você tem de todos ou não. Conta um pouquinho pra gente. Legal. Então vamos lá. A nossa atuação hoje 80% é a operação com transportador, né? Que é o seguro da responsabilidade civil do transportador. E temos a operação de atendimento ao embarcador e importação e exportação, que seriam os proprietários das mercadorias, né? Tanto o comprador como o vendedor. Dentro da operação, a gente percebe muito hoje que o seguro obrigatório
que é o seguro do transportador, ele tem hoje um foco maior. A gente percebe muito as empresas que são proprietárias da mercadoria passando a responsabilidade para o transportador. E nesse passar a responsabilidade, acaba se tornando algo que fica um pouquinho complicado o transportador entender 100% da operação, porque cada um tem a sua questão de seu risco. Então, mercadoria hoje de eletrônico, mercadoria hoje de grãos, o mercado hoje ele não tem mais o transportador exclusivo daquele tipo de produto. Então, hoje ele tem lá, o transportador ele abre a pulverização para todas as linhas. E a gente está percebendo no mercado uma oscilação muito grande. Linha automotiva caiu bastante o movimento. Você vê pelo próprio mercado, né? A venda de veículos, a incentivação do IPI, né? Para poder fazer a redução de custos. Saiu agora uma medida para reduzir os carros abaixo de 120 mil, ter um desconto, né? Para tentar gerar esse mercado. Nós temos, devido à pandemia, nós tivemos um grande problema de falta de componentes. Então a gente percebeu que não só o automotivo sofreu, mas também os eletrônicos. E aí o que acontece? O transportador começou a diversificar a sua carteira para poder atender. Nós percebemos com alguns clientes que a gente atua hoje um crescimento muito grande na linha para o Nordeste. Então, a gente percebeu um aumento de 30% dos embarques para a região Nordeste. Então, sai do Sul, Sudeste, em direção ao Norte e Nordeste. Um consumo muito maior na região. E é um consumo mais de produto acabado. Então, você pega lá mais alimentos, correlatos, produtos acabados estão subindo muito mais para o Nordeste. Só que o transportador está tendo dificuldade em voltar do Nordeste, devido à questão de mercadorias e produtos de lá para cá. Então, a gente percebe que o mercado ele tem uma oscilação. A parte de importação diminuiu bastante, com os clientes que a gente tem na região de Paranaguá aqui. Tem um porto super importante para Paranaguá, sim, né? Nós temos o Porto de Paranaguá hoje eu acho que é um dos principais de grãos hoje, e temos a parte do TCP, que é a parte de containers, né? E hoje a gente percebeu uma redução de 50% na maioria dos clientes no movimento de mercadorias. Nós tivemos uma reunião agora em Arapongas, que é um polo de fabricação de móveis, e 90% das pessoas que a gente conversou, eles diminuíram toda a importação e estavam trabalhando só com o estoque que tinham e conforme a demanda de pedidos. Agora que começou a fazer novos pedidos para chegar. Então a tendência do mercado, e pelo que a gente tem conversado, com mudança de governo e tudo, é começar a alavancar gradativamente isso, né? Então, questão de liberação de financiamentos que a gente tem percebido no mercado, começou algumas situações para tentar girar. Preocupa um pouco, questão de muito dinheiro no mercado, tendência de inflação, né? Mas eu acho que vai melhorar um pouco, e o transporte hoje é o carro principal dentro do mercado brasileiro. Hoje, 80% do movimento do Brasil aí é rodoviário, né? Então, a movimentação hoje é nessa linha aí, e hoje o que você usa, tudo vem por meio rodoviário. Então, hoje é algo que é muito importante para nós, né? Pisa, e qual que é a tua visão como seguradora nesse caso, né? Então, o Fernando trouxe aqui alguns elementos que são importantes para o mercado, né? Então, você aí, qual que é o papel teu como seguradora para atender essa demanda? Bom, o primeiro papel nosso como seguradora, né, é entender essas mudanças aí que a pandemia trouxe, os efeitos de inflação e aumento de dólar também trouxeram, né, acabam aumentando valores de mercadorias, valores de embarques, e também essas longas distâncias, né, percorridas aí pelos transportadores, exemplo do que o Fernando comentou, em que a gente não tem uma condição de estrada tão boa, então a gente tem que ter um trabalho muito forte de gerenciamento de risco, de prevenção e perdas, trabalhando muito próximo junto ao corretor, o transportador e também o embarcador, para que a gente consiga trazer um equilíbrio de carteira, como por exemplo, a gente tem que ficar o tempo inteiro ligado, antenado no mercado, né? A gente pega no meio da pandemia, deu um boom em alimentos, né? Que todo mundo começou a investir bastante no setor de alimentos, que era um setor que, pô, ninguém deixa de comer, né? Então... E tem muita gente que começou a estocar um monte de comida, achando que era o fim do mundo, né? E as companhias tiveram uma grande demanda de seguro de transporte alimentício, e também o lado ruim veio à tona, né? Que foram as quadrilhas e também a impropriação indébita, né? de carga, onde os motoristas, ao verem grandes valores embarcados, faziam apropriação da carga para vender por fora. Isso aí acabou abalando bastante o mercado de seguros
em 2020. Também no começo de 21, a Mitsui se adequou, a gente teve que fazer algumas ações de gerenciamento de risco, mesmo limpeza de carteira, né, para que conseguisse manter a operação saudável. E agora a gente vem colhendo os frutos. No último ano, a gente deixou de crescer, andamos aí de lado na produção para conseguir contornar o resultado. E agora a gente está voltando aí com uma margem de uma sinistralidade melhor, né, conseguindo entrar em algumas operações aí um pouco mais complexas e oferecer algumas soluções aí para os nossos corretores parceiros. E acho que é isso que é mais importante, né? Isso acho que é normal em qualquer produto de seguradora, a gente ter, em alguns momentos, a gente ter que andar de lado, como você disse, para depois crescer, né? Isso. Obviamente, quanto menos sinistro, melhor para a seguradora e todo mundo fica feliz. Foram né? muitos anos, né, crescendo, os últimos 5, 6 anos a companhia cresceu bastante, mas tivemos que fazer esse ajuste de rota para conseguir trabalhar com margem e voltar a oferecer boas soluções aí para os parceiros. Ah, legal. E o Fernando, a gente sabe que nesse meio a gente deve pintar um monte de sinistro lá para vocês tentarem resolver ali para os clientes de diversas maneiras, né? Então eu queria que você contasse aqui para a gente alguma história que você tem, que você passou, que você falou, cara, que história engraçada, que aí o meu papel como corretor / corretora, foi fundamental para solucionar um caso, assim. Você tem alguma coisa na sua lembrança que você fala, poxa, tá aqui o papel do corretor de seguros, pode ser tanto com o cliente final ou, vamos fazer algum seguro personalizado para o meu cliente, para adequar algum cliente. Você tem alguma história legal, ou que vocês já fizeram, ou que vocês fazem costumeiramente? Conta pra gente um pouco sobre isso. Histórias temos bastante sempre, né? Então, isso é uma situação que no seguro de transporte, todo dia você tem algo novo, né? Então, mas a gente tem várias situações. Uma das últimas que a gente teve agora recentemente na Bahia com Minas, a divisa, estava tendo um ataque devido à questão de pandemia e o pessoal colocava muitas pedras na rodovia. E nós tivemos 2 sinistros em questão de meia hora que ocorreram justamente por causa disso. Eles colocaram as pedras, os caminhões colidiram nas pedras, vieram a capotar. E nesse mesmo local, em questão de 1h30 mais ou menos, acho que foram 6 veículos que tombaram. 2 eram nossos clientes e mais 4 lá. Então a gente fez uma ação rápida quando a gente ficou sabendo e acionamos uma pronta resposta para o local. Essa pronta resposta chegou no local e foi bem tipo guerrilha. Então a gente teve que acionar a polícia, tivemos que acionar uma série de situações para tentar conter a situação que estava tendo no local. Foi bem complexa, mas conseguimos resolver. Tivemos algumas perdas, normal ali do momento até a chegada, mas é uma situação que a gente atua muito junto com o cliente. Então o cliente, a partir do momento que ele sabe do sinistro, se ele nos informa e passa melhores detalhes do que está ocorrendo, a gente tenta atuar de uma forma diferente. Hoje a grande diferença do que nós atuamos, do que a Nalevaico atua em conjunto com a Mitsui, nós temos algumas autonomias que os outros acabam não tendo. Eu tenho autonomia para chamar uma pronta resposta. Mandar uma pronta resposta é uma empresa de segurança que vai para o local para fazer o resguardo da carga. Eu tenho autonomia para pedir para a reguladora, que é quem vai atender no local, fazer a limpeza, enfim, ou recolher a carga. Eu tenho autonomia de pedir para eles irem antecipadamente, mesmo sem entrar o aviso de sinistro na companhia. Isso ajuda a diminuir o tempo para chegada no local, o tempo de ter um resgate da carga e intempéries que pode ter no local. Chuva, então assim, foi um tombamento, grãos ou é produto alimentício, vamos mandar uma lona para o local, já manda um veículo baú junto, envolve o cliente para a gente tentar diminuir isso. Hoje, dentro dos nossos processos de sinistro, a gente tenta diminuir o máximo possível o prejuízo que vai para a companhia e vai para o cliente. Porque querendo, no final da conta, quem vai pagar é o segurado. Então é uma conta corrente. Quanto ele recolheu o prêmio, deu muito sinistro, ele vai ter que colocar mais dinheiro novamente para poder equilibrar esse número. E isso hoje a gente leva muito na ponta do lápis para o cliente. Você teve um custo de frete de X, você teve um custo de limpeza no local e esse custo a gente apresenta para ele. E ele entende que o custo hoje, principalmente dos prestadores de serviço que vão atender no local, um guincho, um pessoal para fazer limpeza, eles cobram muito mais da seguradora do que cobram de uma empresa contratando diretamente.
O que dá a entender é que eles acham que a seguradora vai pagar muito mais fácil do que uma outra empresa. E isso hoje nós intervemos. Então a gente já chama um prestador que tem um custo tabelado conosco, que ele já vai cobrar um custo dentro do mercado, não fora. E isso a gente faz em conjunto com a reguladora, a gerenciadora, a companhia, para esse número ficar redondo para todo mundo e o cliente ter um bom retorno. E incrível que são histórias que a gente tem do dia a dia. E como foi para a Mitsui, o Pisa? Ter esse caso lá com vocês, a atuação de vocês ali na ponta junto com na Levante? Sempre segue em linha com o que o Fernando falou, né? Comentou, é sempre buscando mitigar o prejuízo, né? Tentar dar uma resposta para que a gente cesse aquela situação e reduza o prejuízo. Porque o prejuízo não é bom para ninguém, né? Não é bom para o transportador, não é bom para a seguradora, o transportador está quebrando um fluxo logístico do embarcador dele, então evitar esse tipo de evento e prevenir também, né? Sempre prevenir com atuação junto à própria Polícia Federal, as prontas respostas, os prestadores que vão para a pista. Isso é importante para a gente conseguir deixar uma operação mais saudável, né? Acho que o legal de comentar sobre isso é que, assim, o seguro transporte ele é um seguro muito específico. E o legal de você ter uma corretora especializada nesse tipo de seguro é que você consegue ter já agilizar esses processos já. Pô, eu já tenho um prestador que já faz isso para mim com preço tabelado, eu já tenho quem acionar, né, Fernando? Então acho que isso que é o legal de ser bem específico, né, nessa cadeia que é o seguro transporte. E aí uma coisa que vocês estão falando aqui, para quem está assistindo e ouvindo a gente, vocês estão falando embarcador, transportador. Traduz para a gente esse segurez aí, vai, para quem não conhece do mundo seguros, ô Fernando. Então vamos lá, o embarcador é o proprietário da mercadoria. Então hoje quem fabrica ou comercializa o produto se torna um embarcador, que é o proprietário. O transportador é quem vai levar a mercadoria do ponto A ao ponto B. Então ele é o responsável pela segurança da carga quando o proprietário fornece a ele o produto, o bem, para ser levado até da origem ao destino. Além disso, nós temos os importadores, que são quem vai trazer a mercadoria, chega no Brasil, ela entra pelo porto e normalmente tem um despachante envolvido, nós temos o embarcador ou o destinatário que está comprando esse item, e o transportador que vai fazer. Então nós temos uma cadeia de vários segmentos envolvidos e várias empresas que vão fazer a operação. Nós temos algumas palavrinhas, né? A gente comentou aí nos bastidores, né? Então nós temos a sopinha de letra, né? O RCT-RC. O que é isso hoje, né? Todo mundo fica preocupado, né? Então Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga. Este é um seguro obrigatório no Brasil. Todo transportador que vai fazer a movimentação de uma carga, ele é obrigado a ter esse seguro. E esse é o seguro básico para iniciar a operação de uma transportadora. E o que ele cobre? Hoje ele cobre acidente, tombamento, colisão, capotamento e incêndio. São as 5 coberturas básicas. E tudo? Tanto o automóvel como a pessoa que está dirigindo, que é o caminhão, ou não? Não. Ele cobre a carga especificamente. É um só seguro de carga. No veículo ele precisa contratar um seguro para o caminhão. Aí vai ter um frota da vida e tudo mais. Exatamente. Vai ter a não ser que o veículo seja carga. Pode ser que seja uma cegonha levando o veículo. Okay, ela passa a ser a carga. Aí passa a ser a carga. Isso que acho que é legal. Tranquilo. Né? Eu tava falando com a Lê na hora do almoço, e acho que é legal a gente trazer esse assunto aqui. A gente tem esse seguro obrigatório, né? Mas qual que é o grande diferencial para você trabalhar com o seguro transporte? Olha, vocês estão já há 10 anos, né? Então, se você quiser trazer alguns números que eu assisti ao vídeo de vocês, eu falei, caraca, meu, que números absurdos. Então, conta um pouco pra gente como é que você chegou nesses 10 anos porque para uma empresa no Brasil hoje chegar aos 10 anos é motivo de muito orgulho, né? Então, conta um pouco aí a história da Levaico e esses trondorosos que a gente tem aí de vocês. Não, tranquilo. Então, vamos lá. Nos últimos 5 anos, nós nós emitimos 54 milhões de seguro. Nos últimos 12 meses, nós asseguramos 24 bilhões de mercadoria movimentada em um movimento de 1,5 milhões de embarques. Isso só os clientes que a Levaico atende. Isso representa a PIB de alguns países aí, hein? Tá? Nós indenizamos nos últimos 12 meses 8,4 milhões de sinistros.
tá? Com 439 ocorrências. Tá? Então, esse é o nosso número hoje aí, dos últimos 12 meses e um pouquinho. Nós temos hoje cerca de 700 clientes ativos dentro da nossa carteira. E a gente tem essa operação dentro desses 10 anos, bastante suor, bastante trabalho. Passei por algumas outras empresas, adquiri bastante experiência para poder trazer um diferencial no mercado, né? Então hoje eu tenho algumas coberturas que os meus concorrentes não possuem. Eu tenho alguns acordos com companhia, principalmente com a Mitsui, nós desenvolvemos muito texto dentro das condições do seguro para poder atender a necessidade de um cliente. Então hoje nós temos algumas coberturas que é excluída no seguro, né? Então na condição geral ela vem como excluída, a gente põe como uma condição particular e desenvolve um texto em conjunto para poder atender a necessidade do cliente. Isso é muito importante. Então dentro da necessidade do cliente a gente estuda tudo o que ele precisa. Então qual que é o teu risco, o que você vai levar, como é que você vai fazer a tua operação, por onde você vai passar. Hoje nós temos várias situações. E uma que é bem corriqueira, e aqui em Curitiba acontece muito, é a tal a colisão com a Ponte Preta. Nós temos uma ponte aqui em Curitiba, que ela tem 3,40 metros, se eu não me engano, e não passa veículo de carga embaixo. Então ela tem um aviso e tal. E nós desenvolvemos uma cobertura, que tem muito corriqueira isso, por falta de estruturação do DENIT, das rodovias, a falta da identificação dessas placas. Então, não tem lá a altura do viaduto, não tem a identificação de qual é E de muito tempo, isso e ninguém vê. O motorista, ele chega lá, ele sabe que um viaduto normal é 4,50 metros, 4,15 metros. Ele está com uma carga de 3,50 metros, ele acha que ele pode passar ali. E acaba não tendo. Nem freia, né? Não freia, ele acaba passando direto. E hoje o seguro do RCTRC, que seria, ou tanto do embarcador, ele diz que quem tem que colidir é o veículo e não a carga com a estrutura. E isso é uma cobertura excluída. Então nós desenvolvemos um texto e colocamos, obviamente, algumas regras, né, para isso, que é onde, se ele for induzido ao erro, ele passa a ter a cobertura. Então ele foi induzido. A ponte lá, o viaduto está mostrando que ele tem 4,15 metros para passar e a carga está com 4,10 metros. Na hora que ele vai passar, não tem 4,15 metros no viaduto. Devido à quantidade de recap que foi feito na pista, ele passou a ter 4 metros. Que legal. Então ele foi induzido ao erro. Ele não tem culpa desse tipo de situação. E isso é uma cobertura que a gente desenvolveu em conjunto e criamos um texto para atender isso. Então são diferenciais que a gente traz em parceria com a companhia. Isso que é legal, né? Achar soluções para o cliente, não só pegar o pedido e passar para a seguradora, né? Achar solução, encontrar novos caminhos para manter o cliente satisfeito, né? Segurado satisfeito. E isso eu vou dar um testemunho aqui que o Fernando faz muito bem, né? Porque um diferencial que eu vejo dele, ele está muito próximo do cliente. Tem uma expressão que fala assim, mergulho igual o pato novo. Sabe como o pato novo faz? Ele vai lá no fundo para pegar a comida, né? Então ele vai também nos processos, tanto o processo de negociação, quanto o processo de sinistro, processo de emissão de fatura, de transporte. Ele vai muito a fundo e a gente já, para vocês terem ideia, quando a gente começou a parceria, a gente já tinha um processo muito bem elaborado, que funciona muito bem, né? Operacional e também comercial, também de sinistro. E com a vinda do Fernando, ele nos fornece, ele nos fomenta com ideias para a melhoria do nosso processo, do nosso sistema. Então, para ver esse que é um grande diferencial, né? Que ele vai muito a fundo em todas as partes, todas as pontas da negociação, né? Tanto operacional quanto comercial. Eu acho que isso aí tem fidelizado bastante seus clientes. Uma característica da seguradora que eu tenho presenciado nos outros episódios quase todos os corretores estão falando que a Mitsui ela se adequa às necessidades do cliente que ela tem ali. Então, o corretor chega com uma demanda e então isso acho que está meio que tá implícito, né, Ale? É o tailor-made, né, que a gente fala. Cada caso é um caso, cada necessidade específica tem que ter um atendimento especial, um olhar diferenciado para conseguir fidelizar. Né? Exatamente. E no segmento corporativo, o grande diferencial que a gente enxerga é esse tailor-made, é esse atendimento específico para cada operação e a gente busca entender cada operação para fornecer, conseguir entregar o que o corretor deseja. E outro ponto, o nosso principal parceiro e único parceiro é o corretor de seguros. Né? A gente não tem operações que não estejam envolvidas corretoras de seguro
Então a gente precisa que esse corretor esteja plenamente satisfeito com a nossa operação. Podemos ter erros? Podemos, mas aprendemos com eles e buscamos melhorias aí para a melhor entrega possível, tanto para o corretor quanto para o nosso segurado. Perfeito. Pode falar, Fernando. E a gente percebe muito o seguro corporativo, o seguro empresarial de grande risco, um risco nomeado, o seguro de transporte principalmente, tem que existir o papel do corretor, porque ele tem que entender o risco. Tem algumas companhias que estão vindo no mercado e estão criando o seguro de transporte moldado. Você coloca as informações, ela te dá um custo e te dá lá um documento. Porém, a gente quer alterar esse documento. Não tem. Eu não consigo alterar o documento, porque ele é padronizado. E seguro de transporte você não consegue fazer padronizado. Você tem que ter, você tem vírgulas, você tem textos, você tem muitas situações que você precisa fazer adaptações. Hoje, a gente tem adaptações em questões que vem em conjunto com a SUSEP, né? Então, que ela vai informar, vai ter a situação que teve há um tempo atrás, né? Alguns anos atrás, a averbação tem que ser antes do risco. Só que eles não entenderam que existe um processo de coleta, que eu não tenho ainda o documento para emitir. Ele vai emitir isso somente quando chegar na base do transportador. Então, o transportador ele não tem aquilo ali. Como é que nós vamos cobrir? Se tem uma regra por trás. Então, nós tivemos que fazer uma adaptação no texto, que onde for um projeto, se for um projeto, se for uma coleta ou um retorno de mercadoria, o cliente ele tem um tempo para fazer essa emissão. Porque se for para emitir no momento da coleta, ele não tem, porque às vezes não tem nem nota fiscal emitida. O cliente, o embarcador, o proprietário da mercadoria entrega para ele lá 10 caixas e está mandando a nota por e-mail ou via XML para ele emitir o documento lá na matriz ou lá na base onde que ele vai ter. Então, e hoje, se ficar padronizado isso, talvez o pequeno transportador que está começando, vai entender e vai se adaptando. Mas as grandes empresas, as empresas que já têm o foco no transporte, ela vai precisar sempre ter algumas adaptações e ajustes nos textos, tá? Porque dependendo disso, acaba ficando sem cobertura de seguro. Quais são os grandes desafios que a gente tem para o mercado e especificamente para o seguro transporte para os próximos anos, né? E aquilo que, tanto para a parte boa como para a parte ruim, né? Mas o que vocês esperam assim do mercado? O que vocês têm de projeção? Obviamente, sem entrar em política ou em economia, óbvio, em economia sim, mas em um lado mais político, mas assim, o que o mercado tem para oferecer agora nos próximos anos? O que vocês acham e as projeções que a gente tem? Ele está numa onda, então tem hora que está lá na crista e tem hora que está na descida da onda. Tem produtos que estão em alta. Está funcionando. Hoje a gente percebe muito com o incentivo fiscal de algumas situações, placa solar, painel solar, é a febre do momento. Porém, devido à febre do momento do consumo, nós estamos com um problema de roubo. Hoje é uma das mercadorias mais roubadas no Brasil. E não é um roubo de uma forma de assalto à mão armada, é a apropriação indébita, é o desvio da carga. É o motorista sendo aliciado, recebendo um valor para fazer o desvio dessa carga. E existem os maus elementos. Então, tem que tomar uma medida, conseguimos adaptar, conseguimos fazer, conseguimos estancar essa situação. Malha rodoviária, estamos bem precário, temos situações que está bem terrível, precisa melhorar. Então, a tendência que a gente percebe no mercado é uma oscilação de produtos, a linha automotiva, a linha de eletrônicos, ela está parada agora de momento, mas eu acredito que a partir do próximo mês aí ela começa a voltar novamente. Final do ano, normalmente, sempre tem aquele boom maior devido a festividades e essa situação, né, do próprio brasileiro, né, gostar da questão de férias, né, então o consumo ele aumenta. E normalmente se aumenta o roubo também. Então a gente percebe muito, principalmente a parte de consumo rápido tem um aumento. Então a gente já está fazendo um projeto para esse ano, né, em parceria com alguns clientes que são focados em alguns segmentos, para trazer uma solução e poder elevar esse número, né? Então a estimativa de crescimento nossa para este ano é na casa de 20%. A tendência é começar a vir produtos novamente, importação, exportação, porque não adianta, não vai ficar parado, vai ter que girar, nós temos que girar o dinheiro dentro do mercado. A tendência que foi para segurar um pouquinho por causa da questão da inflação realmente, mas eu acredito que vai dar uma melhorada para os próximos meses e para o próximo ano. E aí, para frente ali, acho que nós vamos ter que esperar um pouquinho mais aí para ver como é que vai ser a atitude. Legal. E para Mitsui e Pisa, o que vocês estão esperando para esse ano, para os próximos anos, em relação principalmente ao transporte? Bom, esse ano a gente está esperando, está buscando, né, como eu comentei, né, no passado a gente fez uma limpeza de carteira, especialmente no agronegócio,
Então, a gente está buscando recompor essa carteira que a gente perdeu ou acabou não renovando, e buscando outras oportunidades em carteiras aí rentáveis, e até mesmo em alguns casos pontuais de agro. Assim, para um futuro a médio e longo prazo, a gente tem notado a dificuldade das companhias na entrega de cotação, na entrega de algumas soluções em função do volume estar aumentando cada vez mais, especialmente agora que o transportador está sendo obrigado a contratar tanto o RCTRC quanto o RCFDC, que é o seguro de roubo, né? Então, o desafio é buscar, acho que uma digitalização é a palavra, né, para a gente conseguir entregar um produto mais unificado, numa velocidade maior, para o que a gente chama do varejo, né, que são as pequenas transportadoras, ou mesmo até o transportador avulso, né, o que tem aquele transportador que só tem um caminhão ou 2 caminhões, para que a gente consiga atender dessa solução rápida na ponta com o corretor, e a nossa área de subscrição fique focado nos riscos maiores e mais complexos. Isso eu acredito que seja um desafio. O outro desafio é o que o Fernando comentou da malha rodoviária. Isso aí tem muito acidente e é uma maneira de a gente ir descobrindo e criando novas formas de gerenciamento, conscientização do motorista, conscientização da transportadora, né, de não querer tentar fazer aquela entrega a qualquer custo, aquele prazo a qualquer custo, e sim buscar algo mais seguro, porque, como comentei, o acidente não é bom para ninguém. E por terceiro, né, o Brasil ele tem bastante gente criativa, né, então eles arrumam vários jeitos de roubar, né, carga. Então, e nós, como companhias gerenciadoras, buscando aí soluções para mitigar isso, e novas tecnologias para que a gente consiga reduzir esse volume de desvio de carga e roubo. Um ponto positivo que acho que o Brasil está entrando naquele 5G, né? Então praticamente para um futuro de médio a longo prazo as estradas vão estar praticamente todas com conexão, que hoje não temos, né? Então vai ser uma maneira mais fácil, Fernando me corrija, a taxa de monitoramento de carga, né? Com toda a malha rodoviária está sendo coberta aí pelo 5G. Isso, tem uma operadora de mercado, não vou lembrar o nome deles agora, mas depois a gente pode colocar, que ela está com um chip que vai atender, chega a atender 4 operadoras no mesmo chip. Então você vai ter só a linha de dados, você não precisa ter a linha de telefone. Legal. E aí um exemplo, a operadora X funciona melhor no sul, a operadora Y melhor. E aí dentro desse chip ele vai ter todas as operações e vai conseguir fazer a comunicação GPRS. Já está em teste, já está tendo algumas situações, mas com a entrada do 5G isso vai ajudar bastante. A tendência. Nós temos regiões ainda de sombra, obviamente, que talvez tenha que ter um investimento, e hoje as operadoras acabam não investindo em decorrência de pouco consumo naquela região, mas a tendência é essa do mercado. E com isso mitigar o risco, né? E a gente tentar inibir. Parar o roubo vai ser difícil. Isso eu acho que vai ser muito difícil. É uma mudança cultural no país, né? E roubo e furto é o principal motivo de sinistro hoje para o seguro de transporte. Não é o principal, mas é o que causa o maior prejuízo. Certo. Tá? Porque hoje num acidente, num tombamento, numa colisão, eu consigo ainda a probabilidade de salvar a carga. Ou parte dela, né? Ou parte dela, né? Ou o que sobrou virou um salvado, né? Que é o que passa a ser da seguradora para ela vender e indenizar o proprietário. E recuperar parte disso, né? Então a gente consegue isso, né? No roubo, normalmente, é muito difícil localizar. Em mercadorias que não têm rastreabilidade, grãos, mercadoria, ferro, aço, que eu não tenho uma identificação nela, eu não consigo. Você pega uma carreta de grãos, mistura com uma outra que está quente, eu não sei qual que é a roubada, qual que não é. Eu não tenho isso hoje. Dá pra botar um chip no grão de soja, né? Nós tivemos um desenvolvimento aqui, agora vamos para a historinha, nós tivemos um desenvolvimento aqui que nós estávamos usando um micro rastreador nas cargas de soja para pegar uma quadrilha. Ó, que legal. Foi uma ação conjunta com a polícia? Nós tivemos uma ação conjunta aqui com uma gerenciadora de risco e com alguns policiais para pegar uma quadrilha de desvio de carga que estava tendo aqui dentro do Paraná. E nós achamos a carga lá em Tijucas. Nós achamos dentro de um silo... Santa Catarina, não é isso? Nós achamos a carga lá dentro de um silo e estava para vender com nota fiscal esquentada. Caramba! Então, de uma carga quente, ele vendeu diversas roubadas. Então, eles aliciavam o motorista aqui na região,
levavam, faziam o motorista fazer o desvio da carga, o motorista ficava na região, fazia o boletim de ocorrência que tinha sido roubado e eles desciam com o caminhão lá em Tijucas e descarregavam dentro de um silo. E nesse inteirinho a gente colocou um micro rastreador, né? E nós perdemos alguns acabamos perdendo porque devido ao peso da soja e tal, mas conseguimos achar e alguns até começaram a posicionar fora, né? Que a carga acabou indo embora e foi. Então, mas foi um teste e funcionou. Até em curto prazo, com esse avanço da inteligência artificial, dá para começar a utilizar essa inteligência para ver qual o melhor horário para levar essa carga para tal região, que tem menos acidente, que tem menos assalto, começar a controlar isso, que também acaba diminuindo o custo de despesa de combustível, etc. Então, aproveitar essa tecnologia com inteligência artificial para poder otimizar melhor o transporte do Brasil. E desde que surgiu a internet, acho que é a maior novidade, né? A inteligência avanço muito rápido. Muito rápido, né? Parece que a cada 4 meses ela dobra de capacidade. A tecnologia evolui muito rápido. Eu acho que vai nos auxiliar bastante a inteligência artificial, né? Tem que ter bastante criatividade aí para quem está... Ver horários, rotas... Isso, exatamente, para N situações. Tem um número incrível. No Vale do Silício, a cada hora, praticamente, milhares de novas empresas que trabalham com inteligência artificial surgem no mercado. Pra vocês terem uma noção de como isso está acontecendo. É casa de milhares, tá? Por hora. Então é uma loucura, né? Então, assim, a gente já tá chegando ao final, vocês viram como foi rápido, tá? E eu queria agradecer a presença do Pisa, do Fernando e do Alê. Fernando, agora o espaço fica livre para você fazer o merchan da tua corretora. Quem quiser procurar vocês, estamos colocando aqui a pessoa da edição, vamos colocar aqui os contatos na Levaico, né? Site, redes sociais, o telefone de contato também. Vocês têm um WhatsApp, provavelmente, lá para falar com vocês. Tá aqui na tela agora, mas quem quiser contratar os serviços na Levaico, né? Na operação aí de seguros, fica à vontade, né, para fazer o teu merchan agora, que é o principal aqui hoje. Ah, legal. Então estamos lá. Temos o nosso site, www.nalevaicoseguros.com.br, temos o LinkedIn, @nalevaicoseguros, temos o Instagram, @nalevaicoseguros. Dentro da nossa página você vai achar todos os meios de comunicações lá conosco, tanto o WhatsApp, o Instagram, o e-mail, tem o próprio Fale Conosco lá dentro do site, cai com a minha equipe, né? Então hoje a gente tem uma equipe toda estruturada para atender o pessoal. Nós temos hoje um departamento só exclusivo para atender sinistros, eu tenho um departamento exclusivo para subscrição, um exclusivo para operações e um exclusivo de faturamento. Então eu tenho comerciais espalhados, são parceiros de negócios, né? Então eu tenho hoje, atendo o Brasil todo nas operações de transporte, focado mais na região sul e sudeste, mas eu tenho operações no Brasil todo, eu tenho clientes espalhados pelo Brasil, em decorrência da confiança do nosso trabalho, né? Então a gente fez um trabalho de anos, passei em todas as áreas, então com esse trabalho eu acabei evoluindo e crescendo, e aí a indicação dos próprios clientes faz a gente crescer, mas estamos aí para atender a toda necessidade, principalmente na área do transporte, aí todos que precisarem, armazenagem, a nossa especialidade hoje. Nós temos grandes parceiros, a Mitsui é um dos nossos maiores parceiros para atender essas operações. Maravilha. Pisas, se der o seu último recado, aproveitar para te agradecer pela presença aqui hoje. Acho que foi um papo muito rico, né? Então acho que eu gostei muito, aprendi muito aqui com vocês hoje. Dá aí teu último recado para a galera. Não, que também falar um pouco aqui que a gente está disponível aqui na Regional Sul, né, para novas parcerias, para os corretores parceiros, enfim, dar esse atendimento personalizado, né? A gente não é uma companhia que tem milhares de corretores cadastrados. Os que a gente tem, a gente busca sempre fazer esse trabalho tailor-made, igual a gente tem com a Nalevaico, aí, que, enfim, está com a gente aí quase 6 anos, né, Fer? 6 anos. Tem então... outro ponto. Nós temos uma parceria de corretores que não são especialistas, que acabam vindo para nós para ajudar. Então nós temos isso também aberto para os demais corretores aí que não têm conhecimento na área do seguro de transporte, podem nos procurar que a gente tem como atender. Sai tudo certinho, apólices emitidas, os 2 corretores cuidando do negócio em conjunto. Ó, que legal. Ale, algum recado específico, algo que faltou aqui hoje? O que você acha? Eu acho que foi super legal aprender um pouquinho mais sobre transportes, que é um produto que não é tão falado, tão divulgado no dia a dia, que a gente entra nas redes sociais, é só
residência, automóvel Vida. Às vezes previdência, né? e transportes é o coração que movimenta a economia do Brasil, né? Então, um papo super rico, importante e obrigado, Zeca, obrigado, Pisa, Fernando. Curti bastante esse... Eu que agradeço a todos vocês e você agora vai ter a obrigação de estar em todos, porque foi muito bom ter você ao meu lado. Quero agradecer a presença de vocês mais uma vez, foi muito legal estar com vocês. Para quem está assistindo a gente agora ou ouvindo também, agora está aqui os canais da Mitsui, tá? Para acompanhar os cortes do que teve aqui também, então fiquem ligados, tá? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Valeu. Tchau, pessoal. Abraço, Obrigado. pessoal. Obrigado.